dia. Vamos para mais uma aula de história. Nossa aula hoje é com o quinto ano A e o quinto ano B. É a aula 3, está lá postada na plataforma como sendo a aula 3 e está com a data 22 de fevereiro de 2021. Meu nome é Eliene, você já me conhece, né? E as nossas aulas são chamadas de aulas remotas ou online. São o tipo de aula que nós vamos ter. Durante essa semana, nós não teremos encontro na escola, que às vezes eu chamo o aluno na escola. Então, eu vou estar ligando para vocês, tá ok? Então, vamos começar. Esse desenho é sempre o desenho que vem na plataforma ou no grupo que eu ponho lá para você ver que é a atividade de história, que é a aula de história. Já é o nosso desenho e o slogan nosso, tá certo? Por onde eu passo, eu coloco ele. As orientações, que são muito importantes. Então, aqui eu quero que vocês prestem atenção, eu vou ler e vocês depois vão ler também. Caros alunos, nossa aula irá iniciar com um vídeo de orientação de como serão nossas aulas de hoje, postado no grupo do quinto ano. Que vídeo que é esse? Esse que eu estou fazendo agora, certo? Após assistir o vídeo explicativo, você irá ler os textos e resolver as atividades que estão na plataforma. Enviar para o meu PV até às 17 horas. Eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, ó. Não precisa enviar para o meu PV, você vai enviar para a plataforma. Por quê? Porque agora nós estamos trabalhando lá na plataforma. Aqueles alunos que não estiver dando conta de entrar lá na plataforma do colégio e usar a plataforma lá, entre em contato comigo para a gente ver o que a gente pode fazer, tá bom? Então você tem até as 17 horas de terça-feira para enviar a sua tarefa, para que eu valide a sua tarefa como tarefa realizada. O aluno que manda tarefa para mim depois de terça-feira, ele não vai ser tido como tarefa realizada, gente. Aí vai para recuperação. Eu tô falando isso todos os vídeos que eu faço. Se você tá tendo problema, viajou, tá doente, alguma coisa, então liga para mim. Mas não vai me avisar na quarta-feira, na quinta, na sexta, não. Me avisa antes. Fala, ó, tia Eliane, essa semana não tem como eu entregar na terça, porque eu tenho um exame lá em Goiânia ou alguma coisa assim. Pede a família para entrar em contato, tá bom? Durante a segunda e terça-feira, ó, que dia que eu vou estar à disposição para tirar suas dúvidas? Segunda e terça. Então, esses 2 dias eu fico à disposição dos alunos para tirar as dúvidas. Quando é quarta-feira, eu começo a corrigir lá na plataforma e validar, certo? E aí é hora de planejar as aulas também, porque senão não tem jeito de planejar, tá bom? Então, vamos ser pontuais, vamos seguir direitinho isso aqui. O tema que nós vamos trabalhar em história é a formação cultural de um povo e as culturas indígenas de hoje. O que é a formação cultural de um povo? É tudo que envolve o modo desse povo viver, quais as heranças que esse povo recebeu. No caso, como nós estamos falando dos indígenas, está relacionado a nós também. Como nós, nação brasileira, brasileiros, nos relacionamos com a cultura indígena hoje? Ou será que nós até hoje acreditamos que os índios são preguiçosos, que eles têm que viver daquele jeito mesmo e que não tem direito à terra deles? Então isso aqui é uma coisa para a gente poder questionar. Se nós somos herdeiros dessa cultura, por que a gente não valoriza a cultura indígena, né? Então, continuando, eu trouxe aqui uma criança guarani, né? Essa criança guarani, olha que ela tá com um arco na mão, uma flecha, você tá vendo que as roupas já é um casaco de lã, né? Porque a região onde os guaranis ficam hoje, eles ficam ali na divisa com a Argentina, Bolívia e Paraguai. Então os guaranis, isso aqui é uma criança, ela deve ter a mesma idade que vocês aí, da escola, né? Do quinto ano. Deve estar no quinto ano também, fazendo quinto ano, deve ter 9, 10 anos. Então, o texto é uma fala de um guarani. Olha o que ele diz. Aquele que não entende nossa língua, vou traduzir. Ele estava falando numa conferência. O povo guarani é como um rio que corria
lentamente em seu curso, quando uma pedra gigante foi lançada dentro do córrego. A água espirrou para vários cantos e os sobreviventes estão aqui hoje, reunidos, diz o Guarani Kaiowá, Anastácio Peralta, sob olhares de concordância de seus parentes da Argentina, Bolívia e Paraguai. Isso aqui foi um congresso indígena que aconteceu, que vários povos guaranis se reuniram e eles falando. Então vamos entender o que esse texto quer nos dizer. Olha, aqueles que não entendem nossa língua, eu vou traduzir. O povo guarani era como um rio que corria lentamente em seu curso. Então ele quer dizer que o povo guarani, ele vivia tranquilamente nas terras deles. De repente, olha aqui, quando uma pedra gigante foi lançada dentro do córrego. Quem é a pedra gigante? Os brancos, quando eles chegaram. Então eles tinham uma cultura, eles tinham um jeito de viver. De repente chegam os portugueses, os espanhóis e começa a entrar em contato com esse povo e muda a cultura deles. Olha para você ver, a água espirrou para vários cantos. Bom, o que quer dizer? Quando a água espirra é porque ela saiu fora do rio. Se essa pedra gigante, que é o branco, chegou e bateu de choque junto com o povo guarani, eles tiveram que sair para vários cantos, ou seja, correr, fugir. Então, assim, isso aqui, eles estão falando de como eles viviam e como eles vivem hoje, espalhados por vários lugares, certo? Essa daqui também é uma índia guarani e a neta dela, certo? Voltando ao passado, poema Índia Velha. Então esse poema quem escreveu foi ela. Ela também estava na conferência indígena junto com os outros povos guaranis. E lá também tinha representantes de vários países. Tinha representantes do governo brasileiro, representantes do governo boliviano, argentino, paraguaio. Então, olha o que ela diz no poema dela. Índia velha, se lembra do cheiro verde na fonte limpa, onde se matava a sede, água boa de beber? Então tá falando que se ela lembra quando a água lá na fonte, onde o rio estava, que a água era boa de beber. Então ele já começa a fazer, ó, lembra, quer dizer que não é mais, né? De repente a soja já está poluindo esses rios, a mineração. Depois, Índia velha, se lembra do teu tempo de criança? Tinha festa e tinha dança. Ó, tinha festa e tinha dança para chover. Então, como que os índios chamavam a chuva? Através da dança, a dança da chuva. Índia velha, se lembra? Teus amores, a lua cheia, lençóis de flores na aldeia, se lembra? Olha, teus amores, a lua cheia. Nós temos várias lendas indígenas sobre a lua cheia, né? Então, tudo isso aqui ela está falando da cultura deles. Índia velha, se lembra dos pés pisando no chão? Olha a cor do teu sapato, pisando asfalto e areia. Ó, se lembra dos pés pisando no chão, quer dizer que no passado eles andavam descalço, no chão, livre. Agora, ó, olha a cor do teu sapato, pisando asfalto e areia. O índio agora usa calçado. E nem sempre esse calçado é tão agradável, né? Se tá no asfalto é porque não tá na aldeia mais. E se tá na areia é porque tá na periferia da cidade. Se lembra tantos brancos que chegaram, tantos que até perdestes as contas. Quer dizer, foi muito branco, foi espanhol, foi francês, foi holandês, foram portugueses, todos vieram e tomaram conta, né, das terras que eram indígenas. Então o poema nos conta isso, ó. Aí ele fala, ó, perdeu a conta do primeiro, do segundo, do terceiro branco que chegou. Se lembra? Se lembra quando tu andavas nua? Olha a cor do teu vestido encardido. Olha, o índio, lá no passado, ele andava nu.
Era natural para ele. Agora veste vestido, mas o vestido é o quê? Encardido. Porque a cultura indígena não é a cultura nossa. O jeito deles verem o mundo não é como a gente vive. E de repente vive numa condição de miséria. E aqui o poema ainda fala, ó, quando tu andavas nu, olha a cor do teu vestido encardido, quando andas pela rua. Então, o que, que a índia se tornou? Antes ela vivia nua lá na aldeia dela, no meio da mata, livre. De repente ela foi aculturada, ou seja, misturou com a cultura do branco. Não tem a cultura do branco, mas também perdeu a do índio. E olha aqui para você ver. Olha a cor do teu vestido encardido quando andas pela rua. O que que ela anda pela rua com a roupa encardida? Ela se tornou um mendigo. E se você sair daqui de Iporá e ir ali na Barra do Garças, você vai ver um monte de índio pedindo coisa lá e vivendo aquela vida de miséria. E tem mais ainda, o poema nos conta isso, ó. Se lembra de teus colares? E as contas de teus colares? Hoje andas tontas nos bares. Então o que que o branco trouxe pro índio? A cachaça. Então o que que aconteceu? Esse vício, porque o índio vivia nas festas deles. Hoje eles vivem o quê? Bêbados nos bares. E se você for em Brasília, se você for aqui em Barra do Garças, for em outras cidades que tem essas aldeias indígenas, você vai ver tudo isso acontecendo. Continuando. Aí eu vou voltar novamente, ó. E as contas dos seus colares hoje anda tonta nos bares. E é tão grande a dor que sentes, e que o amor de tua gente foi junto ao rio, foi junto ao rio. Por onde anda os brancos, ó, por onde os brancos chegaram, se lembra, se lembra? Então olha para você ver, bebe para esquecer a dor. Imagina você, agora vamos pensar você criança, sua família. Você mora aqui no Brasil e de repente você é obrigada a sair do Brasil e te joga lá no Canadá, que é um país muito frio, tem um jeito muito diferente de viver. Só que não te dá condições de você falar a língua dos canadenses, não te dá condições de você ter um emprego lá e uma casa para morar. Você vai passar frio, você vai passar fome e vai se tornar um mendigo também. Então isso foi o que aconteceu com os índios, certo? Então, assim, nesse poema ele mostra como que ele vivia antes e como que ele vive agora. Antes ele vivia livre, agora, né? Antes vivia nu, agora com o vestido encardido e sendo mendigo. Antes usava colares de adornos nas festas nas aldeias. Hoje, embebeda nos bares. Então, assim, mostra como houve esse processo, tá bom? Continuando. Esses dois poemas, aliás, o poema e o trecho lá em cima são dois textos que eu quero que você leia com bastante atenção agora que a tia já explicou e falou um pouquinho do poema e falou um pouco do texto, para você ir para as questões, tá bom? Eu gosto sempre de lembrar isso aqui, ó, importante, fica de olho. Queridos alunos e alunas, você tem até terça-feira para enviar suas atividades na plataforma. Não perca a hora, fique ligado. Na sexta-feira, toda sexta-feira, a Tia Eliane posta um vídeo com a correção das atividades no grupo. A atividade do dia 8 já está postada desde sexta-feira lá na plataforma. É só você ir lá e clicar e corrigir sua atividade. Copie o cabeçalho abaixo e responda as questões. Isso para os alunos que vão fazer no caderno. O aluno que vai responder na plataforma mesmo, não precisa, é só pôr o nome. Aí tá falando, não é necessário copiar texto e nem as perguntas. A gente sempre coloca cabeçalho para saber quem é o aluno na turma e põe a data e põe as respostas. Só isso que eu preciso, tá bom? Agora, lembre-se que você tem que colocar as suas respostas no caderno enumeradas. 1 responde, 2 responde, 3 responde, tá certo? Gente, só lembrando, isso para os alunos que não estão conseguindo acessar na plataforma, que só consegue fazer no caderninho,
e aí tira foto e envia, tá bom? Mas eu acredito que todos vão conseguir usar essa plataforma. Nós vamos, assim, fazer um esforço. Vocês entrem em contato comigo para isso, para eu poder ajudar, tá bom? Continuando. Aqui eu dei um exemplo do cabeçalho do jeito que é, ó, aluno, 5º ano, certinho? Esse cabeçalho aqui é muito importante. Lá na plataforma, e tudo isso aqui vai estar completo. Só vai ficar para você colocar seu nome lá, tá bom? Continuando. Questão número 1. Essa moleza. Quem foram os primeiros grupos sociais do Brasil? Onde e como eles viviam? Quem foram os primeiros grupos que vieram para o Brasil ou que já estavam aqui? Eu quero quem já estava aqui. Quem que já estavam aqui? Os primeiros grupos. Quem é que era o dono dessa terra antes dos portugueses, antes dos negros escravos chegarem? Quem é que estava aqui? Depois, a número 2. Ao observar a imagem das crianças indígenas no texto acima, o que a imagem representa? Tia, mas que imagem é essa? Vou voltar lá e te mostrar. É essa criança aqui que tá com a avó dela e esse menino aqui. São as duas crianças do texto, ok? Voltar lá na atividade. Então, eu quero que você observe aquelas duas crianças no texto acima e o que a imagem representa. Lá na plataforma vai estar um retângulo assim, ó, para você clicar dentro e escrever, tá certo? Número 3. A imagem da criança com a flecha. Menino Guarani. É de uma criança Guarani. Você acha que ela é igual às demais crianças que têm necessidades a serem supridas? Como alimentação, educação, cultura e respeito? É a sua resposta. Você acha que aquela criança, ela tem direito, os mesmos direitos que você tem? Educação, de saúde, de lazer. Então, é a sua resposta também. E o número 4 tá assim, ó. Escreva o que você percebe na imagem abaixo. E o que o poema Índia Velha nos diz? Ó, tá a Índia Velha e a neta dela. O que você percebe nessa imagem? E o que o poema Índia Velha, que tá lá em cima, que a Tia Eliane já até explicou sobre ele, o que ele nos diz? Né? Eu quero que você escreva sobre isso. Olha, essa imagem, eu olho para ela, eu vejo isso, isso e isso. O poema Índia Velha quer dizer isso, isso, isso e isso. Certo? E a número 5, que é a mais fácil de todo, que agora é com você. Vamos aprofundar o nosso conhecimento. Pesquise como os índios guaranis vivem hoje, 2021. E como eles viviam no passado, antes da chegada do branco. Nesse texto que você vai escrever, nessa pesquisa, você não deixe de anotar quais os costumes que os índios guaranis tinham lá no passado e que ainda continua até os dias atuais. Então, isso aqui, ó, você vai abrir o Google e vai fazer uma pesquisa para mim, certo? Então, assim, eu espero que com esse vídeo você consiga resolver melhor, tenha compreendido melhor a aula, porque o que nós vamos trabalhar aqui é o que continua, o que permanece e o que não permaneceu, certo? Será que os guaranis até hoje dançam para a chuva? Será que os guaranis até hoje eles namoram ao luar? Então, isso que eu quero que você percebe na sua pesquisa. Por que a gente está fazendo pesquisa? Para você aprender a ser um pesquisador. Porque o historiador, ele precisa de fonte, ele precisa ser curioso, né? É uma ciência que estuda como os homens viviam e como nós vivemos. Não é uma ciência do passado, é a ciência do tempo, nós já até trabalhamos, do tempo, né? Que envolve o passado e o presente. É a ciência dos homens no tempo. Então, um beijo, um abraço para vocês e qualquer dúvida vocês podem me chamar segunda e terça.